vamos à mão na massa aqui. Primeira coisa, estou usando a IDE IntelliJ para fazer aqui o programa em Java. E aqui eu vou dar aqui um New Project e vou escolher aqui como New Project. O nome pode ser, por exemplo, aulão aqui de Optional. Não vou deixar aqui como Git Repository, porque eu não vou salvar isso no Git, só vai ser uma aula. E aqui eu deixo como Java, a linguagem. Aqui o Build System vai ser IntelliJ, não vai ser Maven nem Gradle, porque a gente não vai ter dependências, a gente só vai fazer aqui usando Java mesmo. E a JDK, caso vocês estejam aí primeira vez usando o IntelliJ e não tenham aqui nada configurado, vocês podem aqui no Add SDK e dar um download de JDK, escolher a versão que vocês querem usar, a empresa que disponibiliza essa versão, dar um download e selecionar aqui, beleza? Estou usando aqui uns Semero 21. E é isso, aqui eu vou dar um add sample code só para gerar ali uma classe de teste. Vamos lá. Então aqui ele criou uma estruturinha básica com uma classe main e aqui uma classe main que a gente vai rodar os nossos testes, tá bom? Então primeira coisa, eu vou criar aqui uma classe chamada cachorro. Então eu venho aqui no CRC, um new Java class chamada cachorro. Perfeito. O nosso cachorro vai ter aqui uma propriedade chamada nome, do tipo string, e vai ter aqui um método público chamado getNome, que retorna uma string, que vai ser o próprio nome do cachorro, beleza? Perfeito. E o nosso teste vai ser o seguinte, a gente vai criar aqui o cachorro, que vai ser um cachorro, do tipo cachorro, e aqui a gente vai tentar exibir o nome do cachorro. Outprintln cachorro.getNome. Aí o que acontece? Eu vou aqui usar um ponto .trim, só para exemplificar, o ponto .trim é uma função de string para tirar os espaços do início e fim da string, beleza? Quando eu der um play aqui, o que vai acontecer? E deu um erro. O erro é o seguinte, no pointer exception, um dos erros mais famosos aí do Java, mais recorrente, acontece direto, tá bom? Então ele vai falar o seguinte, não é possível usar um string.trim em um objeto nulo, ou seja, o nome do cachorro não foi populado, então ele ainda é nulo. E na hora que tentou acessar uma função desse nome, que seria uma função da string, ele dá no pointer exception porque ele é trim. E aí como a gente pode resolver isso? Com o optional. O optional, ele veio aí com a função de tratar cenários adversos de quando não houver valor ou eles forem nulos. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode retornar aqui um optional of nullable do nome. E aqui retornar um optional do tipo string. Beleza? E aqui, no nosso exemplo, ele vai dar um erro aqui na compilação, porque o optional não tem um ponto .trim. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem em cachorro.getNome, que vai nos retornar ali o optional, e aqui a gente vai ter outros métodos vinculados ao optional. Então, aqui a gente pode, por exemplo, usar um if present system.out.println. E na hora de rodar, ele aqui não dá mais o erro. Perfeito. E caso a gente viesse aqui no cachorro, e desse aqui um public setNome, um public void, né? Porque ele não vai retornar nada. SetNome, disnome, igual a nome, e no nosso cachorro desse um setNome hex, e a gente rodasse o nosso programinha aqui, ele ia retornar o hex. Perfeito. É exatamente isso que a gente gostaria. E a gente também poderia fazer o seguinte, ao invés de setar o nome aqui, por exemplo, a gente poderia colocar aqui if present or else, e aqui a gente pode colocar aqui um cachorro sem nome, ou o próprio nome hex. Então, se a gente rodasse, ele ainda exibiria o hex aqui. Legal? Perfeito. Agora a gente vai ver mais 3 métodos do optional que servem para retornar o próprio nome, né? Ou retornar o valor, ou retornar outra coisa que esteja mapeado. Vamos lá. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou descomentar aqui o cachorro setNome. E vou fazer o seguinte, vou criar um optional, só para a gente trabalhar em cima dele, chamado aqui, por exemplo, nome optional, opt. Beleza? E vai ser o cachorro getNome. Perfeito. E aí, a gente vai fazer a seguinte situação. Vou criar aqui uma string para a gente trabalhar em cima dela com um nome. E o nome vai ser o seguinte. Nome opt or else sem nome. E aí, a gente vem aqui e dá um system.out.println no nome, para ver o que vai retornar. A gente pode também fazer um nome opt or else get, que retorna aqui uma função, nome não disponível, por exemplo. E por último, nós podemos também fazer o seguinte, nome opt or else throw, que vai retornar aqui uma exceção, no caso aqui é uma runtime, mas no caso de um sistema mais robusto, teria uma exceção personalizada, própria, era esperado essa exceção, porque não tem um nome. Então vamos debugar isso aí para a gente ver na prática. Vou colocar aqui. Aqui, no caso, a gente está setando o nome como hex. Então, na hora que a gente vier aqui no nosso optional, a gente vai ver aqui que o optional tem um valor de hex. Então, quando ele vier aqui no or else, ele vai retornar aqui o optional, se ele tiver,
or else sem nome. No caso, ele retornou o hex, porque ele tem. E o mesmo vai acontecer para o or else get, no nome não disponível, hex também, e no or else throw ele vai retornar aqui uma exceção. Desculpa, ele não vai retornar a exceção, ele vai retornar o hex, porque ele não tem. Perfeito, então ele retorna aqui, ó, 3 vezes o hex. Legal. E caso esse cara fosse nulo? Vamos debugar também. Então a gente vem aqui, seta o nome como nulo e obtém aqui o optional desse nulo, que vai ser o quê? Um optional vazio. O valor é nulo. Então na hora que a gente tentar aqui retornar uma string de um optional vazio, ele vai pegar esse nome vazio ou o sem nome. No caso, ele vai pegar o sem nome, porque é vazio. É para isso que serve o or else. Então, o nome aqui, sem nome. O or else get é a mesma coisa, mas no caso aqui ele retorna uma função e vai retornar também o nome não disponível. E aqui na hora da exceção, ele vai ver, existe aqui o valor ou lança uma exceção. E no caso aqui ele lançou essa exceção, nome não disponível. Beleza? Legal. Optional, ele não é só uma biblioteca ali, né, um método ali, uma classe do Java, só para resguardar erro, né, só para nos prevenir de erros ali e a gente acabar evitando no pointer. O optional é mais poderoso que isso. Ele nos provê ali que o código seja mais elegante, mais enxuto, mais bonito. Ele tem funções ali para até tornar o código mais fácil da gente desenvolver. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui um string nome igual a hex e quisesse obter e exibir a quantidade de caracteres desse nome, sem o optional, o que eu faria? Eu faria o seguinte, if nome diferente de nulo, para não dar o no pointer, eu viria aqui criaria um integer, por exemplo, tamanho, eu viria aqui no nome, ponto length, e exibiria esse nome. Se não, eu daria aqui um system nome vazio, por exemplo. Então aqui eu colocaria para rodar, e ele nos retornaria aqui um 3, porque hex tem 3 caracteres. 1, 2, 3. Legal. E caso ele fosse nulo, ele nos retornaria aqui o nome vazio. Nome vazio, beleza? Prática mais comum do mundo, verificar aqui se é diferente de nulo, para não dar o no pointer, fazer um if else, beleza. Agora, como o optional pode nos ajudar, né, com as funções dele? Então, primeiro, o que eu faria aqui? Eu criaria, ao invés do nome como string, eu criaria como optional, do tipo string, e aqui eu colocaria como um optional of nullable, porque ele pode ser um valor nulo, e atribuiria aqui o hex. E aqui dentro disso, eu poderia criar, por exemplo, um nome, ponto, map string.length, que vai retornar aqui, por exemplo, um if present or else. Aí eu retornaria aqui um systemoutprintln dessa quantidade de caracteres ou nome vazio. Vamos rodar e ver o que acontece. Retornou 3, e caso aqui ele fosse um nulo, nome vazio. Então aquele exemplo que a gente tinha ali 6 linhas de códigos, a gente fez exatamente 2 linhas de códigos. Para isso que serve o optional. Ele é muito poderoso, ele é uma biblioteca essencial para quem quer se tornar aí um sênior, quer evoluir de cargo. Isso deixa o código muito melhor. Agora, outra função muito bacana do optional é o filter. Vamos ver aqui como que a gente aplica essa função aqui num exemplo. Então, a gente pode vir aqui também como string nome, hex, e aqui o que nós faríamos? If nome diferente de nulo e nome.length maior do que 3. Eu exibiria aqui o nome, beleza? Se não, eu colocaria aqui o systemoutprintln, nome inválido. Então, quando a gente viesse aqui e desse play, nome inválido. Por quê? Porque hex não é maior que 3 caracteres, ele é 3. Beleza? Se fosse, por exemplo, totó, seria exibido totó, porque ele tem 4 caracteres, então ele atenderia, ele é diferente de nulo e maior que 3. Totó. Legal? Perfeito. Agora, como que nós faríamos isso com o optionals e o filter? Então, a gente viria aqui, criaria aqui um optional, do tipo string também, e aqui faria um optional of nullable, com nome hex, por exemplo. E aqui no nome, ponto, filter, a gente colocaria aqui, por exemplo, um n que expressaria aí um nome que chegaria como parâmetro, um n.length maior do que 3. Ponto, if present or else, a gente colocaria aqui um systemoutprintln, só deixar aqui melhor. Então, a gente colocaria aqui ele como systemoutprintln ou nome muito curto. Então, o que ele faria aqui? Ele pegaria o nosso optional, verificaria se atende a condição, se atendesse. Ele manteria a nossa opção e exibiria a primeira opção aqui. Caso não, ele exibiria essa. Então, vamos fazer o teste aqui. E aqui ele exibiu nome muito curto. Por quê? Porque hex não é maior que 3. Mas a partir do momento que a gente colocasse o totó, ele nos retornaria aqui o totó. Ou caso a gente colocasse null, a gente não tomaria um null pointer.
e ainda retornaríamos o nome muito curto. Perfeito? Entenderam? Show de bola, né? Por último, uma situação que é muito recorrente e muito comum na programação é quando a gente tem objetos aninhados, ou seja, objeto dentro do objeto, e nós precisamos acessar ali, por exemplo, o último objeto, acessar ali a propriedade dele. E aí, para fazer isso, e não ficar tomando no pointer, a gente tem que fazer if objeto diferente de nulo, e objeto ponto objeto diferente de nulo, e aí fica fazendo isso e o código fica grande, fica trabalhoso e não é legal. Aí o optional, ele nos dá também uma alternativa para sanar esse problema. Então vamos ver isso na prática. Eu criei aqui uma nova classe chamada tutor, que seria ali o responsável, né, por dar amor e carinho ao bichinho e cuidar dele. E aqui no cachorro, a gente cria aqui um tutor e um método para acessar esse tutor, return tutor. E aí, caso a gente viesse aqui e criasse aqui um cachorro do tipo cachorro e quisesse aqui acessar o nome do tutor do cachorro, o que nós faríamos? If cachorro diferente de nulo e cachorro.get tutor diferente de nulo e cachorro.get tutor, vou colocar aqui um enterzinho para a gente ver melhor, .get nome diferente de nulo. Então aí sim nós acessaríamos aqui o nome do tutor, certo? E como que nós poderíamos fazer para não ficar fazendo todas essas verificações aqui e conseguir acessar o nome do tutor? Primeiro a gente viria aqui no tutor e retornaria aqui um optional ao invés de uma string. Opa, que eu fiz errado aqui. É um optional do tipo string. E retornaria aqui um optional of nullable, com parâmetro nome do tutor, que pode ser nulo, beleza? E aí dentro do cachorro nós retornaríamos um optional do tutor, não o próprio tutor. E aqui um optional of nullable também. E aqui no nosso exemplo, como nós faríamos para retornar o nome do tutor utilizando o optional? Nós removeríamos esse trecho e colocaríamos aqui cachorro.getTutor.flatMap, que é outra função que o optional nos retorna, um tutor.getNome. E aí, if present, a gente faria o system.out.println. Em duas linhas, né? No caso, uma linha aqui, a gente removeria aquele monte de condição de verificação e faria só com o flat map. Show de bola! Então esse é o poder aí do Optionals que nos provê aí uma série de funções aí para otimizar o nosso tempo, o nosso código, deixar de uma forma muito mais legível e mais bonita para a gente entregar entregas ali com qualidade, né?